todos muito bem-vindos novamente ao Shadows, As Sombras da Verdade. Hoje falarei de Lovecraft e seu conto Cthulhu. Vamos primeiro conhecer um pouco da história de Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, nascido em 20 de agosto de 1890, iniciou a sua carreira de escritor em 15 de março de 1937. Era escritor estadunidense que revolucionou o gênero do terror, atribuindo-lhe elementos fantásticos que são típicos dos gêneros de fantasia e ficção científica. O princípio literário de Lovecraft era o que ele chamava de cosmocismo, ou terror cósmico, que se resume à ideia que a vida é incompreensível ao ser humano e de que o universo é infinitamente hostil aos interesses do homem. Isto posto, as suas obras expressam uma profunda indiferença às crenças e atividades humanas. Lovecraft originou o ciclo de histórias que posteriormente passaram a ser categorizadas no denominado Cthulhu Mythos. Também desenvolveu o fictício Grimório Necronômico, supostamente vinculado ao astrônomo e ocultista britânico do século XVI, John Dee. Ao decorrer de suas criações, Lovecraft produziu um panteão de entidades extremamente anti-humanas com as quais, nas suas histórias, geralmente os seres humanos podem se comunicar através do Necronomicon. Vamos começar a falar do maior conto de todos de Lovecraft, Cthulhu. É uma divindade fictícia criada pelo autor Lovecraft, cujas ofertas mitológicas com seres estranhos chamado Big Old, traduzindo para português, o Grande Velho, que habitavam a Terra muito antes do homem surgir e tentativas atuais para recuperá-lo. Cthulhu é um personagem extraído a partir da literatura de Lovecraft e formado em algumas de suas histórias a mitologia do horror baseado na existência dos universos paralelos e seres a partir deles, entre os quais Cthulhu, que existia antes do tempo e cujo contato com os seres humanos tem consequências terríveis. Em suas histórias, o tema é o caos primordial, e Lovecraft introduziu a noção de que tudo o que nós sabemos só faz sentido dentro do nosso espaço-tempo. Quando um evento que quebra o espaço-tempo ocorre, a loucura começa. Dentro desta cosmologia, conhecido como Cthulhu's Mythos, Cthulhu é um emblemático personagem central de uma das figuras recorrentes e, embora não seja mais poderoso, é o mais popular de todos os seres e trabalhado com esta em Call of Cthulhu, deixando uma menção que é uma das músicas da banda Metallica. Cthulhu é uma criatura alienígena que tem características físicas e habilidades que fazem algo como um deus para os seres humanos. Seus principais seguidores e servos são os Starseed of Cthulhu. No romance Nas Montanhas da Loucura de Cthulhu, em guerra com várias corridas no passado distante no planeta Terra. Também eles adoram a maioria dos seres metade humanos branquiáticos que habitam os oceanos. Acima estão os deuses estranhos primais, embora o universo de Lovecraft não é dado ao escalão. De acordo com seus seguidores humanos, Cthulhu é sumo sacerdote desses seres. É precisamente descrito na história chamada Cthulhu como uma enorme criatura comparável a uma montanha. Ele mede cerca de 10 metros, parecido com um polvo ou uma lula, e corpo inchado de um dragão, parecido a um polvo ou lula e corpo inchado de um dragão, com as suas asas rudimentares. Tem a capacidade de alterar a sua forma, embora seja sempre basicamente o mesmo. O seu corpo escamoso é composto por uma substância diferente aos encontrados do nosso planeta. Uma espécie de massa gelatinosa que torna praticamente indestrutível. De qualquer forma, mesmo o seu corpo físico está completamente destruído, atualmente improvável, sua natureza sobrenatural se reconstitui em poucas horas. Foi um dos conquistadores da Terra e dominou desde as profundezas do oceano.
Segundo a mitologia, Cthulhu reside sobre um sonho no seio da cidade submersa de Rayleigh, em algum lugar no Oceano Pacífico. Espera escapar um dia, o dia em que as estrelas estão em volta na posição. Com a ajuda de membros de seitas e sectários para voltar a estender seu poder sobre a Terra. Ele dedicou o salmo Cthulhu Rayleigh, que significa aproximadamente na cidade de Rayleigh, o falecido Cthulhu espera o sonho. Não há acordo sobre a pronúncia do nome. Lovecraft transcreveu como Cthulhu, embora tenha outras pronúncias de acordo com a região do planeta e suas pronúncias regionais. Muitas culturas falam Cthulhu, como estou mencionando agora no nosso programa. Também tem Cthulhu, Cthulhu. É muito variável, mas concordou-se que a forma mais adequada para fazê-lo teoricamente não pode ser pronunciado pelo aparelho fonológico humano. A falta de precisão é típico do autor, que usa ambiguidade, imprecisão da magmática em suas descrições, para sugerir caos ou algo que faz com que a fobia seja estremecida no inconsciente. No Star Seed of Cthulhu, os servos são seres semelhantes ao mesmo Cthulhu, menores e, como seu mestre, eles podem alterar a sua forma ligeiramente. Eles vieram junto com seu mestre para a Terra, e a grande maioria são trancadas como Cthulhus of Rayleigh, ou, em mundos distantes, como Aldebaran. Cthulhu se serve da realização de seus desejos, e tem guerras como outros seres. Esta é a forma de alcançar a Terra. Eles lutaram com os antigos que construíram a cidade de Rayleigh. Nenhum culto, nos dias atuais, é mais espalhado, insidioso, misterioso e difícil de definir do que o culto de Cthulhu. Talvez o culto seja o exemplo mais concreto do poder de influência dos grandes antigos sobre a raça humana. Povos primitivos, bem como as sociedades civilizadas extremamente sofisticadas, foram inspiradas pelos sonhos da loucura de Cthulhu. O que une diferentes indivíduos em partes distantes do mundo, em que uma mesma crença nefasta. Embora a imagem estereotipada do cultista seja de um maníaco vestindo um manto e portando uma medonha faca recurva, cultos e cultistas são de fato muito diferentes entre si. No que diz a respeito ao culto de Cthulhu, isso não é diferente. O culto de Cthulhu é em essência uma organização religiosa, cujo maior propósito é promover e despertar do seu Senhor e uma nova era de caos e mudança. Embora todos os cultistas possam ser julgados como insanos, isso não significa que todos os cultos são formados por indivíduos incontroláveis ou suicidas, em alguns casos a loucura. O culto de Cthulhu na pré-história. Em tempos ancestrais, ainda na aurora do homem, Cthulhu era venerado abertamente como uma força real. O culto de Cthulhu remonta à pré-história humana. Pinturas rupestres encontradas em cavernas e ídolos de pedra indicam que o culto estava presente no Neolítico. É possível que as primeiras sociedades tenham sido de alguma forma inspiradas por Cthulhu através de suas visões. A mítica cidade de Atlântida construiu enormes templos de granito devotados apenas a Cthulhu. Aos seus filhos Catanator e Torga. O culto na cidade, considerada por muitos estudiosos como o berço da civilização humana, operava abertamente, sendo um dos mais influentes entre os dignatários nas camadas mais elevadas da população. Os sacerdotes de Cthulhu estavam entre os cidadãos mais importantes, com acesso aos governantes. Eram temidos por conhecer os segredos do além e por secretamente praticar as artes negras. Cthulhu era considerado um deus dos sonhos e dos presságios, uma divindade neutra quanto à humanidade.
Na Hiperboreia, ele era chamado de Cthulhu e foi o principal rival dos deuses Satogoa, venerado por raças pré-humanas como os Vorgs. Os conquistadores humanos, vindos de terras além do mar, introduziram o culto de Cthulhu nas terras por eles dominadas e em pouco tempo o culto se espalhou pela gloriosa capital Comorion. O povo da ilha de Mu, por sua vez, temia Cthulhu e recorria aos seus 3 filhos para aplacar sua ira. Templos de basalto devotados a Zot-Omog, Itorga e Gatanatoa eram os mais procurados pelos fiéis. A obscura sociedade humana de Kian, que até hoje habita cavernas azuis nos subterrâneos da Terra, continua seguindo rituais voltados ao seu deus maior, Tulu. Foram também os seguidores de Cthulhu que baniram os últimos membros remanescentes do povo serpente que vivia na antiga Valúzia. O reinado de Cthulhu como deus maior perdeu poder, sobretudo quando cultos devotados a ele começaram a ser associados à magia negra, sacrifícios e consórcio com uma raça dos abissais. O medo afastou a maioria dos fiéis. Quando cada uma dessas civilizações pré-históricas ruiu, o conhecimento místico e a crença de Cthulhu foi gradualmente substituído pela crença de outras entidades terrestres. Heróis e campeões que se colocavam contra Cthulhu e seu séquito ganharam status divinos, passando a ocupar um patamar elevado que deu origem aos primeiros panteões. As tribos perdidas de Cthulhu. Mas o culto de Cthulhu jamais desapareceu por inteiro. Fragmentos dessas antigas crenças viajaram pelo mundo, chegando a recantos distantes onde descendentes dessas civilizações ainda prestavam homenagem ao grande antigo. É possível que o culto não tenha sido a partir de então professado abertamente, exceto em sociedades extremamente primitivas. Mas estudiosos acreditam que ele continuou atuando nas principais civilizações humanas. Há claros indícios de que o culto de Cthulhu perseverou na Babilônia e na Mesopotâmia. Seus cultistas faziam parte de uma importante sociedade de navegadores na Fenícia que honrava também Dagon e estava em conluio com os abissais. Eles estavam infiltrados entre mercadores que navegavam pelo Mar Vermelho e atingiram o Mediterrâneo, estabelecendo bases entre os etruscos que antecederam aos romanos. O culto se adaptou, prosperando no submundo, na forma de irmandade fechada que mantinham em segredo suas atividades. Na Grécia clássica, o culto de Cthulhu era forte em Creta e Minos. Pequenos, mas bem organizados cultos existiam na terra dos Parthians, Síria e na Judéia. Junto com escravos e mercadorias, a crença de Cthulhu viajou através do Oriente, desde as montanhas da Ásia Central, passando pela Índia e Oriente Médio. Na Roma Imperial, o culto conquistou influência entre ricos mercadores que negociavam com estrangeiros vindo dos rincões mais distantes do Império. Mas o culto de Cthulhu não estava presente apenas nas civilizações do mundo antigo. Ele era forte em sociedades primitivas que praticavam rituais selvagens de sangue, morte e loucura. Em lugares isolados como nas montanhas de Nepal, nas ilhas remotas da Nova Zelândia, nas selvas tropicais do Sudeste Asiático e da Nova Guiné. Nesses locais, o nome de Cthulhu era gritado em plenos pulmões sob a luz de tochas em cerimônias profanas. A litânia, lá e lá, ou tenho fome, eu tenho fome, lançava o medo nas sombras. Um estudo bastante documentado foi realizado em 1860 pelo falecido professor William Channing Webb, da Universidade de Princeton. Enquanto explorava na costa norte da Groenlândia, Webb descobriu uma pequena e isolada tribo de esquimós
diferente de qualquer outra. Evitada e temida pelas demais tribos da região, o bando degenerado praticava rituais abomináveis, incluindo o sacrifício humano. Esses rituais eram praticados diante de antigas pedras entalhadas, representando uma imensa figura marinha com a cabeça de um polvo, um Tornosuk, ou demônio, que os primitivos chamavam de Cthulhu. Embora a tribo esquimó tenha desaparecido sem deixar vestígios, os desenhos dos ídolos copiados por Webb guardavam incríveis semelhanças com representações divinas veneradas por outros povos primitivos. Uma tribo, habitando em uma remota ilha de Rotorua, na Polinésia, tinha como divindade principal um deus, ou demônio, marinho, incrivelmente similar a Tornosuk, e seus rituais selvagens eram idênticos aos dos esquimós. Mais curioso ainda é a similaridade de símbolos e padrões usados por povos, separados por incríveis distâncias geográficas. Webb identificou alguns símbolos em diferentes culturas primitivas como pertencentes ao antigo alfabeto Satiu, um dia usado pelos povos hiperbóreos. As anotações antropológicas de Webb sugerem que estes povos de alguma forma tiveram uma origem comum, sobretudo no que diz a respeito à sua religião e mitologia. Com base nos estudos de Webb, outras tribos isoladas foram encontradas na América do Sul, Ásia Central, África, Nova Zelândia e na costa do Alasca. O trabalho sugere que estes povos fossem descendentes de civilizações antigas que preservaram a crença em Cthulhu e que compartilhavam de uma mitologia bastante próxima, glorificando entidades chamadas de Cthulhu, Cthulhus, Cthulhu ou Tulula, sendo em todos, no fim das contas, são o mesmo deus Cthulhu. Cultos modernos. À luz do século XX, parecia improvável que um culto tão antigo e primitivo quanto o de Cthulhu ainda existisse, exceto em regiões absolutamente isoladas e pouco civilizadas do mundo. Na verdade, o culto de Cthulhu, em suas várias encarnações, sempre esteve presente. Em meados de 1906, uma obscura seita com orientação voodoo foi desarticulado pela polícia de Nova Orleans, suspeito de inúmeros sequestros e assassinatos. O culto operava no interior dos ermos pântanos de Louisiana, praticando o que os colonos descreviam como algum tipo de magia negra demoníaca. Seus membros eram degenerados, que se entregavam a cerimônias blasfemas, incluindo sacrifícios com sangue e veneração de estátuas medonhas. Imensas fogueiras ardiam na parte mais fechada do pântano e corpos mutilados eram empilhados aos pés de Cthulhu, a entidade por eles venerada. A maioria dos acusados capturados pela polícia foi considerada insana demais para enfrentar o julgamento e apenas 2 foram julgados e enforcados. Um dos homens capturados, um velho chamado Castro, relatou que o culto que fazia parte era parte de algo muito maior e antigo. Um culto global, atuante em várias partes do mundo, sob nomes diferentes, mas que, em essência, professava a mesma crença infame. Segundo Castro, Cthulhu, o grande antigo, um dia seria libertado de sua prisão ancestral, proclamando como o seu retorno e o fim da era do homem e o início do fim de todas as coisas materiais e espirituais. O culto preparava a humanidade para a servitude e aqueles devotos a ele tentavam ganhar seu favor através de sacrifícios. Em seu testemunho incoerente, o prisioneiro afirmava que Cthulhu era mais antigo dos deuses da humanidade e que ele jamais deixaria de ser venerado. Verdade ou mentira, os tentáculos de Cthulhu invadem outras crenças. A presença de Cthulhu se manifesta no coração de seitas apócrifas e de igrejas separatistas cristãs. Sectos proliferam, incorporando rituais antigos, acrescentando simbolismo religioso
ao mitos, em um sincretismo espúrio. Mesmo religiões modernas e sofisticadas não estão imunes à influência do grande antigo. Na marcha para o oeste americano durante o século XIX, várias seitas messiânicas se apoiaram em mais do que o Velho Testamento para converter fiéis e mostrar o caminho da salvação, ou da destruição. Mesmo irmandades e corporações formadas por marinheiros, pescadores e homens do mar foram suspeitas de adorar a divindade marítima ancestral, como Cthulhu, Dagon e Hidra. Na costa da Nova Inglaterra, na cidade portuária de Innsmouth, um templo chamado Ordem Esotérica de Dagon congregava seus membros em rituais que remetiam diretamente a mitos, em cerimônias envolvendo, entre outras coisas, a miscigenação de sangue humano como de abissais. Por ocasião de uma intervenção do governo federal em 1928, Innsmouth foi fechada em grande parte dos seus residentes evoluídos com a Ordem de Dagon aprisionados. Consultando os documentos e arquivos encontrados no templo, ficou claro que o culto era muito mais vasto do que se poderia supor, com ramificações em várias cidades e portos do mundo. Filiais da Ordem Esotérica de Dagon estavam presentes nos portos de Marsella, Xangai, Singapura, Roterdã e Santos, no Brasil. Cada qual com suas próprias características, mas todos guardando semelhança no que se dizia a respeito ao seu Deus enquanto forma com ele era adorado. Na conturbada década de 1920, uma facção do culto de Cthulhu, operando em Nova York, se fixou na região do norte do estado, plantando sua influência nas comunidades de imigrantes que se estabeleciam no Novo Mundo. O culto foi duramente confrontado por autoridades locais e desarticulado antes que atingisse um número elevado de membros. Fenômeno semelhante foi experimentado no Haiti, onde o culto de Cthulhu se entranhou na cultura do voodoo até que ficasse desassociável dele. Durante os anos de 1930, o culto de Cthulhu encontrou partidários em grupos revolucionários no norte da África que pleiteavam se libertar de seus colonizadores. No Marrocos, Sudão e Argélia, o culto se reavivou misturado ao fanatismo e nacionalismo, usado como ferramenta e instrumento de identidade nacional. O mesmo fenômeno pode ser visto ao longo dos anos de 1950 e 1960 nas repúblicas centro-africanas e mesmo nos anos 70, com as guerras da independência de Angola, Uganda e Tanzânia. A presença do culto de Cthulhu ao redor do mundo, mesmo em uma época que nós convencionamos pautar pela ciência e razão, prova que a influência do grande antigo continua moldando a mente dos homens. É improvável que a presença de Cthulhu um dia abandone de uma vez a humanidade. É bem verdade que há períodos de maior atividade quando as emanações telepáticas de Cthulhu se fazem mais claras, como o que ocorreu em 1925, quando Ridley emergiu pela última vez. Mas mesmo quando o Deus sonhador parece inativo em sua prisão sepulcral, com certeza seu culto está de alguma forma agindo nas sombras, conspirando e tramando seu retorno. E esta foi a pesquisa feita por nós da equipe Shadows, As Sombras da Verdade, sobre Lovecraft e seu conto de Cthulhu. Espero que tenham gostado do material garimpado pela nossa equipe. E caso você não esteja inscrito no canal, não perca seu tempo. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Tem uma ferramenta que é uma engrenagem que você pode estar colocando como favoritos, para toda vez que tiver uma novidade do canal Shadows, você ser um dos primeiros a receber. Agradecemos a presença de todos e aguardamos você na semana que vem para que assista os nossos novos vídeos. Agradeço a todos e espero que todos tenham uma ótima vida.